Fala pessoal, aqui é o Gabriel e a gente tem novidades do filme The Batman. Isso porque uma das coisas que o filme mais está movimentando discussão é a questão da bilheteria do filme. Tem algumas pessoas que realmente estão preocupadas com esse filme e que talvez ele não consiga fazer $1 bilhão, mas também tem outras pessoas que estão extremamente otimistas e estão acreditando nesse número de $1 bilhão. Eu, por exemplo. E é por isso que essa notícia de hoje ela é tão importante assim. Porque o filme do The Batman foi confirmado para ser lançado no mercado chinês. A China vai receber The Batman. O que é um lançamento que surpreendeu todo mundo, porque os últimos filmes de super-heróis não estavam saindo na China. O último grande filme de Hollywood que saiu na China foi Velozes e Furiosos. E Velozes e Furiosos foi um grande sucesso de bilheteria, muito por conta da bilheteria da China. E agora o filme do The Batman tem esse aliado aí da bilheteria da China, e com a bilheteria da China eu acho que vai ser praticamente impossível esse filme não chegar a $1 bilhão. Agora sim o bilhão vem, e não só o bilhão, porque eu acho que pode vir $1,1 bilhão, $1,2 bilhão. O The Batman vai voar. Mas não é só isso que a gente vai falar nesse vídeo, porque o Robert Pattinson, o Batman em pessoa, falou que adoraria ver um filme do Batman com um vilão Corte das Corujas. Yes! Corte das Corujas! Então assim, ó, roda a vinheta e vamos começar, porque tem muitas outras coisas pra falar do The Batman. Ah, The Batman, eu te amo! E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando o bate-like e o bate-comentário, que isso já ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado pra todo mundo que faz isso. Beleza, então vamos falar aqui do negócio do Batman na China. O lançamento foi confirmado pelo próprio marketing do filme, porque a gente tem essa série de entrevistas que o elenco tá dando, e numa dessas entrevistas o Robert Pattinson confirmou que o The Batman vai sair no mercado chinês. E daí ele mostrou uma plaquinha que tem 2022 e 2 pontos de interrogação. Ou seja, o The Batman vai sair no mercado da China, mas não se sabe exatamente quando ele vai sair. Só se sabe que ele vai sair nesse ano. Ah, Gabriel, mas até o The Batman sair na China já tem a versão pirata do The Batman. Ok, isso até pode ser verdade, porque quando o filme sair na HBO Max, praticamente ao mesmo tempo a gente vai ter a versão pirata, mas eu não acho que pro mercado da China ter a versão pirata vai fazer alguma diferença. Porque lá na China não tem HBO Max, e não é assim tão fácil você começar a baixar filme pirata lá na China, entendeu? Então mesmo que tenha a versão pirata, talvez não seja assim tão simples você baixar lá na China. E além disso, o cinema da China tem volume. Tem muitas pessoas na China, muitas pessoas moram na China. E a consequência de você ter muitas pessoas interessadas num filme como Batman, que é um personagem extremamente popular, inclusive no mercado chinês, eu acho que a mera presença do filme do Batman estreando lá, mesmo que seja 6 meses depois, vai resultar num incrível aumento de bilheteria pro filme também. Essa conta aqui no Twitter, que é muito conhecida por fazer previsões de bilheterias de filme, acabou fazendo uma previsão do filme do The Batman estreando na China e não estreando na China. E com a mera presença do filme na China, ele tá colocando um aumento de bilheteria de 125 milhões a 250 milhões. Gente, isso é muito, mas muito mesmo. Pra vocês terem uma noção, Velozes e Furiosos 9, quando saiu na China, ele conseguiu arrecadar $216 milhões só no mercado da China. E esse número que ele arrecadou na China foi mais do que ele arrecadou nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos ele conseguiu 173 milhões. Claro que nesse filme é uma situação especial, mas de qualquer jeito isso mostra a força do mercado da China e o quanto que ele consegue impulsionar uma bilheteria pra cima. E o The Batman vai contar com esse plus a mais da China. Porque assim, ó, até então, a bilheteria mais pessimista possível era de $700 milhões. Agora, com a China, se o filme arrecadar mesmo 200 milhões, os 700 vira 900 e é praticamente $1 bilhão. Com esse reforço da China, o cenário de $1 bilhão é quase um cenário pessimista. E por isso eu acredito que o bilhão vem com muita tranquilidade agora. Mas com muita tranquilidade. Só que tem que ter um pouco de paciência para esperar o filme chegar lá na China e contabilizar, né, o dinheiro que a China vai fazer quando o filme estrear lá. Mas com certeza ele vai fazer dinheiro lá, não tenha dúvida. E assim, ó, também parabéns pra Warner que conseguiu articular o lançamento desse filme na China, porque até onde a gente sabe, não é assim tão fácil de lançar um filme na China. Principalmente um filme dos Estados Unidos. A Disney tentou fazer isso com o Shang-Chi e não conseguiu. Tentou fazer
fazer isso com Mulan e não conseguiu. Há uma certa restrição com alguns filmes feitos nos Estados Unidos pro mercado chinês que a China simplesmente não aceita. E a Warner conseguiu contornar esses problemas fazendo um filme do Batman que vai estrear lá. E não é à toa que no ano passado teve todo um DC fandom exclusivo na China, que fez números absurdos, chamou muita atenção, tinha coisas exclusivas pro mercado chinês do The Batman. E agora a gente entende por que eles fizeram tudo isso. O plano sempre foi, né, de lançar o filme do Batman na China, mesmo que um pouco depois. E bem, uma outra informação que surgiu nesse final de semana é um artigo da Forbes do The Batman dizendo que o filme, na verdade, não custou 100 milhões de dólares, e sim 185 milhões de dólares. E isso pegou todo mundo desprevenido, porque todo mundo realmente tinha essa informação que o filme tinha custado 100 milhões. E aí chega esse artigo e diz, né, que não, 185, que me parece um orçamento mais de acordo com grandes filmes de blockbuster. Só que assim, ó, eu ainda não tô convencido desses 185 milhões. E sabe por quê? Porque eu não sei se já não estão contando os custos de marketing aqui. De repente o filme custou mesmo 100 milhões de dólares, mas 85 milhões foi pro marketing. E no total a gente tem 185 milhões. E se o filme no total custou 185 com custos de marketing, ainda é um filme relativamente barato. Porque o normal de um filme blockbuster do tamanho do Batman seria custar 200 milhões mais 100 milhões de custos de marketing. E ele tem um total de custo de 300 milhões e pro filme realmente dar lucro ele teria que buscar 600 a 800 milhões de dólares pra Warner sair super de boas com isso. Só que assim, ó, esse número de 185 milhões para produção apenas do filme, eu ainda não acredito enquanto não tiver um pronunciamento oficial da Warner. Porque a Warner, nos últimos anos, ela vem fazendo filmes mais baratos para ter menos riscos de bilheteria. E o filme do The Batman, ele se encaixa perfeitamente nessa categoria. Por que ela iria voltar a fazer um filme de orçamento com um filme da Liga da Justiça, se ela poderia fazer um filme do Batman com 100 milhões, relativamente muito mais barato e ter um lucro muito maior? Então assim, ó, esse número de 185 milhões, eu não acredito, a não ser que esse número seja o custo total mais o custo de marketing. Aí eu acredito e faz sentido. Até porque esse filme do The Batman, ele tem uma grande vantagem em relação aos outros filmes de blockbuster. As estrelas do filme não custaram muito para aparecer no filme. A gente tem informações que o Robert Pattinson ganhou apenas 3 milhões de dólares para fazer o Batman. Gente, 3 milhões de dólares é muito pouco. É uma pechincha. E se o Robert Pattinson, que é o Batman, recebeu 3 milhões... os outros devem ter ganhado muito menos. Então, com certeza, a Warner economizou bastante nessa parte dos salários e, por consequência, o orçamento do filme acabou caindo. Eu não tenho dúvida quanto a isso. É por isso que eu acho que esse número aí de 185 milhões para produção do filme, muito surreal, mas não bate nada com as outras informações que a gente tem. E agora vamos falar da terceira notícia do dia, que é esse negócio que o próprio Robert Pattinson comentou que gostaria de ver um filme do The Batman com os vilões da Corte da Coruja. Robert Pattinson, você tem toda a razão, eu adoraria ver um filme com a Corte das Corujas. E ele nessa entrevista, ele não citou apenas a Corte das Corujas, ele também citou o Homem Calendário, que também é um outro vilão sensacional do Batman que dá pra colocar num filme investigativo de detetive no meio, lá Longo Dia das Bruxas, Vitória Sombria, porque eu acho que poderia ficar muito bom. Homem Calendário é demais, o Homem Calendário no Arkham City é demais, pronto, falei, ele é bom demais, ele tem que aparecer num filme, lá Hannibal Lecter, assim, ó, dando uma consultoria pro Batman, ajudando, aí é Oscar, ia ser bom demais. Agora, quanto à Corte das Corujas, eu queria muito o comentário de vocês para saber se vocês gostariam que a Corte das Corujas, no final dessa trilogia do The Batman, fosse de fato o grande vilão. Porque se o Robert Pattinson citou a Corte das Corujas, ele tá ligado na história das Cortes das Corujas. Ele tá ligado na história da Canção de Ninar, que o Bruce, quando era criança, investigou e pensou que eles tinham alguma coisa a ver com a morte dos pais dele, e que no final, de fato, não tinha. Mas eles poderiam fazer uma adaptação da Corte das Corujas no universo do Matt Reeves, que eles poderiam ter alguma coisa a ver com a morte dos pais do Bruce. Eles poderiam, ao longo dos 3 filmes, expandir lentamente a mitologia da Corte das Corujas e chegar no terceiro filme e revelar que eles estavam por trás de tudo isso. Cara, seria um ótimo jeito de encerrar uma trilogia, fazer um vilão que nunca teve uma adaptação nos filmes e que todo mundo gostaria de ver em algum momento no cinema, porque Corte das Corujas é demais, né? Todo mundo ama a Corte das Corujas. Desconheço uma pessoa que não gosta da Corte das Corujas. Ah, Gabriel, mas se ele falou que gostaria de ver Corte das Corujas, isso quer dizer que nesse filme do The Batman não vai ter. Pois é, Gabriel Colini do Mal, o fato dele dizer que gostaria de ver, meio que diz por tabela que nesse primeiro filme não vai ter Corte das Corujas. E olha, eu meio que já tava esperando por isso, principalmente depois do trailer 2, porque a partir do trailer
trailer 2, a teoria da Corte das Corujas começou a morrer mais, né? Se falava mais em Corte das Corujas lá no primeiro trailer do DC Fandom. Depois a teoria foi morrendo, até que hoje isso é praticamente impossível de acontecer. A única coisa que realmente mantém a teoria da Corte das Corujas viva é a questão do orfanato. E o fato que talvez tenha uma super organização criminosa controlando toda a Gotham. E que se tiver, existe a chance de ser a Corte das Corujas. Mas pra esse filme, eu realmente acho difícil aparecer a Corte das Corujas. Mas assim, ó, também não dá pra deixar de lado a possibilidade do Robert Pattinson tá mentindo, dando uma de Andrew Garfield, trollando todo mundo a pensar que no futuro vai ter Corte das Corujas, enquanto que na verdade esse filme já tem. Então assim, ó, o Andrew Garfield já abriu um precedente que a gente nunca mais vai confiar numa entrevista de ator, sabe? A gente vai sempre pensar que ele pode estar trollando pra fazer um grande plot twist na hora da gente assistir o filme. Isso nunca vai sair da minha cabeça agora. Mas de qualquer jeito, eu adoro Corte das Corujas, eu adoraria muito ver Corte das Corujas no universo do Matt Reeves. Eu acho que tem tudo a ver, absolutamente tudo a ver, eu acho que iria encaixar como uma luva e seria magnífico pra encerrar uma trilogia do The Batman. Mas enfim, gente, daqui a 15 dias a gente vai saber a verdade, a gente vai saber se a Corte das Corujas tá no The Batman ou se tem alguma chance de aparecer numa continuação. Vai que o tal do easter egg no final do filme seja a canção de Ninar da Corte das Corujas que estão falando que pode aparecer. Tá aí outra ideia muito boa pra aparecer no pós-crédito. Mas gente, vocês sabem, né? Isso aqui é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo se vocês gostariam de ver uma Corte das Corujas ou talvez num The Batman 3. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC! DC. E esse foi o nosso vídeo com as novidades e a bilheteria da China do The Batman. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiu o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.